Queridos, é uma alegria aqui estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus, né, para as nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui um texto de Mateus, capítulo 26, versículo 39 da palavra de Deus, que diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, aplique, Deus, essa palavra em nossos corações, em concordância com a oração que já foi feita pela irmã Odete. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando de uma forma especial, particular e poderosa nas nossas vidas nessa noite, através da sua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Queridos, a nossa vida, irmãos, ela, de uma certa forma, né, eu costumo dizer, né, que a nossa vida é feita de escolhas. Faz parte das nossas vidas, as nossas escolhas, nossas decisões, assim como também práticas diárias que fazem toda a diferença na nossa vida. Pode chamar de práticas, né, pode chamar de hábitos, né? E a gente precisa desenvolver determinados hábitos, né, determinadas práticas para que a nossa vida ela melhore, né? Quando a gente quer cuidar do corpo, a gente precisa praticar exercício físico, uma caminhada, né? Praticar alimentação correta, né? Saudável, para que a gente tenha uma vida melhor e uma vida mais saudável quando se fala do nosso corpo físico. Na nossa vida espiritual não é diferente, a gente precisa desenvolver certas práticas ou certos hábitos, certo? Para que a gente possa desfrutar melhor, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E olhando, irmãos, para o exemplo de Jesus, a gente encontra práticas, né, no exemplo de Jesus, na vida diária de Jesus, enquanto ele esteve aqui, durante o tempo que ele esteve aqui nessa terra, né, vivendo como ser humano, né, e nos ensinando, principalmente na questão da nossa vida espiritual, algumas práticas, né? Jesus sempre tinha a prática, né, o hábito de estar em oração. Jesus sempre tinha a questão da prática, né, da palavra de Deus, né? Então, tinha algumas práticas, né, que Jesus nos deixa através do seu exemplo, que a gente precisa seguir, né? Seguir o exemplo de Jesus, como os discípulos seguiram e fizeram uma grande diferença quando se trata do reino de Deus, né? Então, esse texto, esse versículo, ele fala é uma parte do relato bíblico da oração de Jesus no jardim do Getsêmani, né? Momentos antes dele ser preso e ser levado para a cumprir aquilo a qual ele veio fazer, né? Que incluía justamente a sua morte na cruz. Foi um momento decisivo, um momento bem difícil de Jesus, né? Esse momento do Getsêmani foi tão intenso, né, que a Bíblia diz que ele chegou a suar, né, gotas de sangue. Então, dos momentos da oração, né, como diz o texto que nós lemos, e adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, a frase, queridos, passa de mim este cálice, né, que naturalmente cálice se refere a uma metáfora para dor, sofrimento que ele estava prestes a experimentar. Então, ele está nesse momento de dor, de sofrimento, e ele faz essa oração, né? Passa de mim esse cálice. Só que, irmãos,
ao dizer, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ou seja, ou em outra versão, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Jesus está justamente, né, se submetendo à vontade de Deus, à vontade do Pai. E é justamente quando ele se submete, né, à vontade de Deus, né, que ele está mostrando sua confiança e obediência ao plano divino, mesmo que isso significasse, né, passar pelo sofrimento a qual ele passou, né, e também morte para ele. Mesmo assim, né, ele expressa o quê? Quando ele diz, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, né? Então, queridos, diante disso, a gente se pergunta como a confiança em Deus, né, pode ajudar com as incertezas da vida. E a prática que Jesus nos ensina, né, que eu quero falar hoje, né, é justamente sobre a prática de Jesus confiar no Pai. A prática de Jesus confiar no Pai. Então, como a confiança em Deus, tomando o exemplo de Jesus, pode nos ajudar a lidar diante de tantas circunstâncias difíceis, diante de tantas incertezas, diante dos tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, né? E qual o significado da confiança em Deus em um momento cheio de adversidades e desafios, né, como nós estamos enfrentando nos dias de hoje? Então, como a confiança em Deus pode nos ajudar a tomar decisões sábias e escolhas corretas em nossas vidas, né? Como a prática dessa confiança no Pai pode nos ajudar, né, a tomar as decisões corretas, né, decisões sábias, né, e escolhas certas para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, em nossas vidas, nós somos confrontados, né, com situações difíceis que nos fazem até, queridos, duvidar da bondade de Deus ou até mesmo, né, da sua existência. Tem momentos difíceis que muitas vezes a gente se sente pressionado, né? E aí a gente duvida chega a duvidar ou questionar. Quando a gente questiona, queridos, é porque existe uma dúvida, certo? Ou seja, a confiança ela deixa de existir, passa a existir um medo e aí vem a questão da dúvida. E muita gente chega a duvidar da bondade de Deus e muitos chegam até a duvidar da existência de Deus. Mas, como eu falei, queridos, Jesus nos deixou o exemplo de como devemos, né, confiar plenamente em Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, né? Jesus nos deixa esse exemplo para que a gente possa confiar em Deus, né, sabendo, né, na certeza de que Ele, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, fáceis ou difíceis, complicadas ou simples, Deus continua sendo Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos a essas aplicações sobre a prática de Jesus confiar no Pai. Irmãos, uma das coisas que expressa e que Jesus nos mostra, né, a sua confiança, a prática de confiar em Deus, é que ele buscava a vontade de Deus em tudo, a vontade do Pai em tudo. Então, isso nos ensina, queridos, que em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente precisa buscar a vontade de Deus. A Bíblia diz que o quê? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus sempre será o melhor para as nossas vidas. João 6,38, Jesus diz o quê? Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a vontade de Deus. Então, irmão, Jesus sempre estava disposto a seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse sacrifício pessoal, né? Ou seja, ele expressa a sua confiança em Deus, é a expressão da confiança, de confiar no Pai, sempre está disposto a seguir a vontade de Deus.
E aqui, irmãos, é onde justamente nós somos desafiados por Jesus a buscar fazer a vontade de Deus em vez de seguir apenas nossos próprios desejos e vontade, né? Queridos, uma coisa que a gente precisa aprender, entender, irmãos, e buscar essa prática, porque isso depende o quê? Da nossa entrada no céu. Jesus diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, em tudo, a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. E isso, irmãos, quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, nós buscamos sempre fazer a vontade de Deus, nos mostra, justamente, mostra, né, demonstra a nossa confiança verdadeira em Deus. Então, assim como Jesus veio à Terra para cumprir a vontade de Deus, devemos procurar conhecer e seguir a vontade de Deus para nossas próprias vidas, porque a vontade de Deus é sempre o melhor. E isso, queridos, pode incluir o que? A busca, incluir buscar a orientação de Deus em nossas decisões, buscar seguir os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Isso é fato, isso é essencial para a nossa vida. Buscar seguir os mandamentos e ensinamentos de Jesus, isso é demonstração de confiança, buscar uma vida de amor, justiça e bondade, e buscar servir aos outros em vez de apenas buscar os nossos próprios interesses. Isso mostra a nossa confiança em Deus, queridos. Em um mundo tão egoísta que as pessoas sempre estão defendendo o seu ponto de vista, a sua vontade, o seu querer, né? Então, a gente precisa aprender essa prática com Jesus e saber, né, que a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. E buscando fazer a vontade de Deus, nós estamos expressando a nossa confiança no Pai, né? É a mesma coisa de dizer, né, de saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que a sua vontade verdadeiramente é que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Segunda aplicação, queridos, a prática de Jesus confiar no Pai. Jesus confiava no Pai mesmo nos momentos de angústia, né? No versículo 39 que nós lemos, eu falei, né? O momento era de angústia, de pressão, de uma angústia terrível no seu coração, na vida de Jesus. Então, Jesus estava angustiado e clamou ao Pai para que o livrasse, né, do cálice da crucificação, né? No entanto, mesmo diante da dor e do sofrimento que estava por vir, Jesus confiava na vontade do Pai e se submeteu a ela. E aí, né, como é que nós estamos reagindo ante os momentos de angústia, ante os momentos de pressão, ante os momentos turbulentos da nossa vida? Nós estamos verdadeiramente confiando em Deus, né? Buscando a vontade dele, se submetendo a ele, né? Reconhecendo que o Deus que está nos momentos alegres, nos momentos de contentamento, de satisfação, de provisão, é o mesmo Deus que está no momento de tristeza, de angústia, de escassez, nos momentos de dificuldade. Será que nós estamos expressando essa nossa confiança, né? Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade? Querido, Jesus mostrou que a confiança em Deus não significa, irmãos, que não enfrentaremos dificuldades. Porém, confiar, né, é confiar que Deus nos dará forças para superá-las. É a certeza, irmãos, que a Bíblia nos fala lá no Salmo 30, versículo 5. A certeza de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Isso é a certeza, irmãos, que a gente precisa ter, expressar nossa confiança, buscar ao Senhor, né, em momentos de angústia, confiar, né, confiar no Senhor em momentos de adversidade, de angústia, sabendo
que no tempo certo a providência dele vai chegar, o livramento vai chegar, né? O alívio vai chegar, a paz vai chegar, né? A alegria vai chegar, porque em todos os momentos ele é o nosso Deus e precisamos confiar nele. Amém? Queridos, terceira aplicação para a prática, né, de Jesus confiar no Pai. Jesus nos ensina, irmãos, justamente isso, a confiança, né, a certeza de que nós podemos confiar no Pai. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber, de vestir, né? Pelo vosso corpo, pela vossa vida. Ele está justamente nos ensinando, irmãos, a prática da confiança, da certeza de que Deus sabe daquilo que nós precisamos. E aí, quando a gente tem essa confiança, no versículo 34, é o versículo 33, né, Jesus diz o quê? Antes buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é o quê? É confiança, é a certeza, né? É a fé que expressa, né, que nos leva a confiar. A fé é o que? A certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, quando a gente tem certeza, queridos, a gente descansa. Por quê? Porque a certeza gera confiança. Então, irmãos, Jesus nos ensina justamente isso, a ter essa certeza que gera essa confiança de que Deus, em todos os momentos, ele vai estar presente, vai suprir todas as nossas necessidades. É o que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, quando ele diz, né, e o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo todas as vossas necessidades. Isso, irmãos, é confiança. Então, esse trecho do Sermão do Monte, no qual Jesus nos ensina, né? Ensina seus seguidores sobre a importância de confiar em Deus e não se preocupar com as necessidades básicas da vida, como comida, bebida, roupas, né? O texto diz que nosso Pai Celestial, ele sabe que a gente precisa de tudo isso. Então, Jesus construiu em seu relacionamento com o Pai, irmãos, a prática, ou seja, o hábito de confiar nele, e através desse relacionamento que foi construído, nos ensina a confiar também. Agora, irmãos, confiança só se adquire mediante o quê? Um relacionamento. Você só confia em alguém se você conhecer essa pessoa, e o conhecimento vem através de quê? Do relacionamento. Com Deus, queridos, não é diferente.